Alô, 1, 2, 3, testando. Aqui é -4, Roberto de Paiva, com mais uma live em 2020. Essa é a 10ª live do ano e eu vou conversar com André Barreto. Só aguardando ele entrar aí para a gente dividir a tela. Um empresário da área de tecnologia que desenvolveu uma grande novidade, uma grande disruptura. E mais importante que isso, vamos falar também sobre a LGDP, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que deve entrar em vigor aí em agosto desse ano. O André Barreto já entrou com a gente aqui, vai dividir a tela conosco e a gente vai dar seguimento então a essa nossa conversa. André, você deve estar vendo aí uma opção de dividir a tela comigo, é isso aí. Agora eu vou autorizar. Só aguardando a conexão e a gente começa o bate-papo. Grande André, tudo bem? Opa, meu amigo, boa noite. Como é que vai, cara? Me ouve bem? Sim, te ouvo bem, te ouço bem, desculpa. Tá nervoso? A primeira live não. Primeira live sempre acontece. Meu caro, muito boa noite, muito obrigado aí pelo seu tempo, por essa agenda aí. A gente sabe que a agenda é um organismo vivo e arrumar tempo, especialmente num domingo à noite, é realmente um esforço muito grande. Muito obrigado. Estou vendo um monte de gente se juntando a nós aí, então bem-vindo a todos. A gente conversa, uma pequena introdução, tá, André? A gente conversa essa noite com o André Barreto, empresário da área de tecnologia, um criador aí de uma tecnologia disruptiva, a gente vai falar sobre isso, e também um pouco sobre a LGDP, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, uma regulamentação... LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, deve entrar em vigor aí a partir de agosto, que vai mudar a forma como os dados pessoais de todos na internet são tratados pelas empresas responsáveis. Correto, André? Perfeito. Então, corretamente, André, perfeitamente. Eu queria começar com uma breve apresentação. Quem é André Barreto? O que tem feito atualmente, ultimamente? Né? E já dá o grande pontapé aí, que foi o assunto pelo qual eu me conectei com você. Vamos falar então sobre a biometria por reconhecimento facial. Esses primeiros instantes são seus, então. Pode se apresentar e a gente já vai falar sobre isso. Vamos lá. Primeiramente, eu que te agradeço aí, Roberto, pela oportunidade também de estar falando aqui contigo, esse bate-papo. É um assunto que me deixa muito empolgado em discutir, em difundir isso daí. E a gente vai falar um pouco mais para frente aí quais foram os pilares que nos levaram a sustentar hoje essa empresa, né, essa startup da qual a gente está falando. E um desses pilares é justamente o pilar que eu chamo de educacional, né, que é um pilar que tem o propósito de difundir um pouco, desmistificar e difundir um pouco essa informação. Mas quem que é o André Barreto? Né? Eu sou baiano, moro em São Paulo há 12 anos. Antes disso, eu vinha muito a São Paulo durante a semana a trabalho e voltava para Salvador. Então, assim, tinha uma percepção totalmente diferente do que era São Paulo. E tinha na cabeça, São Paulo é o último lugar do mundo que eu vou morar. Né? E aí, de repente, fui pego de surpresa, estando aqui em São Paulo, hoje é bem difícil me tirar daqui para ir morar em algum outro lugar. Tua vida está aqui hoje, é isso? Minha vida hoje está aqui, então já constituí família, casado também com uma baiana que eu conheci aqui em São Paulo. Né, meus filhos, eu tenho 3 filhos que nasceram aqui em São Paulo. Então, assim, a gente gosta muito de ir à Bahia, estamos indo, inclusive, agora no final do mês, mas a passeio vai, e depois de um tempo até eles mesmo questionam, a gente não vai voltar para casa, não vamos para São Paulo, então a gente está muito acostumado já com o tipo de vida aqui, a gente gosta muito. Então, minha formação, Roberto, é em tecnologia, né? Eu fiz ciência da computação ainda em Salvador, fiz uma pós-graduação, fiz algumas especializações na área, trabalhei na área, como a gente costuma dizer, né? Escovando bit e byte, né? Então, eu fui programador durante um tempo, num tempo que, não que eu seja velho, mas estamos falando aí de 20 e alguns anos atrás, era um tempo onde programador era sub-raça, né? Era tudo que acontecia de ruim na empresa, a culpa era do programador. Era o cara de TI.
Era o cara de TI, exatamente. Então, Ninguém sabia o que fazia, a culpa era toda um pouco dele. Exatamente, é um pouco diferente do cenário que a gente vê hoje, se você tendo em vista, você olhar a capa da Exame na semana passada, de algumas outras revistas de nacionais e internacionais, se fala muito em a caça aos devs, né, que são aos desenvolvedores, que é o programador, né? Então, é hoje artigo de luxo no mercado. Um profissional bem requisitado, não? É um profissional bem requisitado, tendo em vista onde chegamos hoje, onde a tecnologia, o lugar que a tecnologia chegou hoje no mercado. Então, eu trabalhei um tempo nessa área e, depois de um determinado período, eu trabalhava num grupo forte da Bahia de comunicação, uma rede grande de comunicação, TV, rádio, jornais, etc., e trabalhava como desenvolvedor de sistemas, né? Então, cheguei a um determinado cargo onde, naquele momento, eu olhei para cima, né? Acho que é muito comum com jovem, devia ter 20 e poucos anos aí nessa época, e você olha para cima e se espelha, né? Pô, onde é que eu vou chegar aqui dentro, né? Quem que eu quero ser? É, obviamente, um gerente, um diretor e etc. E eu falei, pô, mas não é o que eu não quero chegar nisso daí, eu quero, obviamente, fazer algo mais, eu quero aprender um pouco mais. E eu estou num momento de vida onde é exatamente a hora de fazer isso aí. Conversei com meus pais na época e a resposta que eu tive foi justamente essa, olha, o momento de você fazer é esse, a gente está aqui para te apoiar. De empreendedorismo, você tinha já também, na cabeça... um pouco de empreendedorismo. Uhum. Também um pouco, né? Então, eu cheguei a arriscar um pouco, a gente entrou num negócio de lojas de informática na época, onde o forte era hardware, né? Que é diferentemente de hoje, estamos falando muito de software. Na época, o caro e o difícil era hardware. Então, você precisa comprar um computador com 4 megas de memória era um negócio absurdo, né? HD era uma coisa extremamente cara. Então, na época, a gente chegou a arriscar com uma lojinha, iniciou com uma lojinha, né? Em grupo, onde já existia, eram 2 sócios, a gente entrou nisso daí, se arriscou um pouco e isso virou 7 lojas, uma montadora de computadores em Ilhéus por conta de uma isenção fiscal. Mas mais do que isso, eu decidi aprender um pouco de negócio. Então, naquele momento, a minha opção, e assim, não foi somente, não caiu no colo, eu fui atrás disso, foi entrar numa empresa que eu admirava muito, que era uma das Big Five na época, né, que era a Arthur Andersen. Então, eu decidi, eu falei, pô, eu quero aprender um pouco de negócio e vou aqui para Arthur Andersen. E entrei na Arthur Andersen e após um período, um ano aproximadamente depois, houve um problema com a Enroll, né, da Arthur Andersen. A Arthur Andersen passou a ser Deloitte aqui no Brasil. Isso aí foi lá em 2001, 2002? 2002. 2001, 2002. E aí eu compus o quadro da Deloitte ainda por 3 anos. Mas já nessa área de tecnologia, André? Tudo nessa área sempre aproveitando o background que eu tinha de tecnologia, mas não mais atuando, como a gente vulgarmente fala na área, escovando bit-byte, né? Era mais em consultorias e em auditorias até, certo. Então de sistemas, de bases de dados e tal. E aí, sempre com essa veia um pouco de empreendedora, em 2014, final de 2014, 2 anos após aí a mudança para a Deloitte, eu já era gerente, né, na empresa. E aí eu decidi, juntamente com outros sócios que também eram ex-Deloitte, ex-Pricewaterhouse, era o boom na época da lei Sarbanes-Oxley, né, a famosa SOX. E nós fomos requisitados por alguns processos e tal, nós fomos requisitados por alguns clientes a fazer serviços, né? Pô, a gente está querendo contratar gente, acho que estava, na época, como hoje, fazendo uma analogia com a LGPD, na época da SOX, quem tinha papéis negociados na bolsa fora do país, né, nos Estados Unidos, eles tinham muito essa preocupação e foi aquela correria de, pô, o que é que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer e tal. E aí nós fomos requisitados para cumprir os requisitos. E ao invés de aceitar uma proposta de emprego CLT comum, nós decidimos montar uma instituição e prestar o serviço como uma empresa terceira mesmo. E aí eu saí do grupo de Big Four, né, saí da Deloitte na época e fui
empreender aí pela segunda vez, vamos dizer assim, nesse negócio onde eu era um dos sócios, né? E isso ficou até 2007. Eu fiquei nesse negócio até final de 2007, início de 2018. E foi justamente a época que eu vim para São Paulo, né? Então, em 2008, eu já vim para São Paulo. E aí ingressei na minha segunda empreitada aí, segunda ou terceira, né? Considerando que Arthur Andersen era uma terceira, nas Big, que já não era mais Big Five, e sim Big Four. E aí foi na Ernst Young, né? Passei um período também muito focado na área de tecnologia, utilizando muito o background, né? Então, já não era mais a febre a Sarbanes-Oxley, e sim estavam falando muito de SPED, né? Sistema Público de Escrituração Digital, e foi justamente a época que nos conhecemos. A digitalização de todo o ambiente fiscal e relacionamento com a Receita Federal. Contábil, fiscal, exatamente. Então, são ondas, né, que aparecem no mercado, assim como a LGPD hoje é a onda aí para quem trabalha, quem faz tratamento de dados. Várias ondas já passaram aí, como a Lei Sarbanes-Oxley, como o SPED, né, escrituração contábil digital, escrituração fiscal digital, nota fiscal eletrônica e por aí vai. E aí eu passei um período também nessa empresa, sendo que eu saí em 2012, e aí voltei, fui para o outro lado da mesa, como a gente fala, né? Voltei para o mercado, fui para a área de inovação, né? E de uma empresa grande aqui no mercado. Ela foi comprada por um grupo grande internacional. E aí eu tive o primeiro contato com a autenticação e identificação através de biometria, que é onde a gente vai chegar hoje, né? Então, eu terminei me especializando muito nisso. Quando a gente está falando biometria aqui, Paiva, não esqueça um pouco essa biometria que você vê em portaria de prédio, em academia. Estamos falando aqui da de um impressão produto... digital, né? A impressão digital é uma das biometrias, né? É a primária e ainda é a mais utilizada hoje. Então, a gente tem biometria da face, biometria da voz, da íris. Então, biometria é tudo aquilo que você consegue identificar aquela pessoa através de uma parte dela, o que ela é, que é única, né? A parte do corpo, muitas vezes a gente fala do corpo, mas se fala já em biometria de pensamento, alguns outros modelos já está muito evoluído nisso aí. Mas quando eu estou falando aqui em biometria, em reconhecimento facial, em biometria por impressão digital, e identificar e autenticar pessoas, quando eu falo esqueça um pouco isso que você vê em portaria de prédio, em academia, a gente está falando ali muito mais de um software de prateleira, seria uma comparação meia grosseira minha aqui, mas seria a gente comparar um sistema ERP com uma planilha Excel, né? Então, se eu disser, olha, a padaria aqui da esquina, ela controla o negócio, o dono da padaria controla o negócio dele com a planilha Excel. É uma coisa viável. Mas se eu te disser, olha, tem uma multinacional que eu atendo que está em 140 países que ela controla tudo em planilha Excel. Você fala, putz, mas é inviável fazer isso daí. Então, são coisas tem diferentes. Tem seguranças até comprometidas. Exatamente. Tem a sua aplicação, cada um tem sua aplicação, não desmerecendo nenhum lado nem outro. Então, a biometria que a gente passou a trabalhar é uma biometria utilizada em fronteiras, em identificação civil e criminal. Então, a linha d'água é um pouco mais acima aí do que esse software de prateleira, né? Então, estamos falando de um produto extremamente caro, um investimento caro. Então, não se fala em projetos. Para você ter ideia, existe um grande banco aqui no Brasil que investiu no projeto de biometria. Só o primeiro ano aí ele investiu 300 milhões de reais para fazer o projeto acontecer, né? 350 milhões. E por ano tem um OPEX aí de aproximadamente 300 milhões também para fazer a coisa continuar rodando. Então, assim, é um negócio extremamente caro, é um negócio... É uma ciência, de fato. Então, eu me aprofundei um pouco nessa tecnologia e passei a trabalhar. Fiquei 2 anos nesse projeto. Esse projeto foi declinado pela empresa, pela controladora lá fora. E aí, sim, eu voltei novamente ao mercado e tive acesso aí à primeira startup, né? Então, era uma startup incubada aí numa corporação privada também aqui no Brasil, onde a proposta é desenvolver, já que, como já foi dito aqui, um projeto de biometria desse é um projeto extremamente caro,
sempre surgia na nossa cabeça aquela ideia, pô, será que só esse banco tem interesse em fazer isso? Será que não tem mais gente no mercado? Talvez tenha mais gente que não tenha o cacife desse banco para fazer isso, ou não tenha até a tecnologia no DNA como esse banco tem. Então, qual que era a proposta? A gente construiu uma plataforma multibiométrica com impressão digital, face, voz e íris, onde se pudesse ser feito investimento nessa plataforma. Então, vamos dizer assim, uma comparação. Esses 300 milhões que o banco investiu, a gente já investiria e deixava pronto. E vender isso no mercado no modelo como serviço, né? Então, foi criado-se o modelo de biometria como serviço, né? Biometric as a Service. Com o objetivo de escalar, né, esse produto. E 100% de escalar, né? Então, ao invés de um cliente, vamos imaginar um outro banco, o Banco B, que não investiu no projeto de biometria, mas ele quer utilizar uma biometria de alto nível como essa, ao invés dele investir os 300 milhões, ele vai investir o que ele usar por mês. Pô, eu usei X transações biométricas, eu vou pagar um Y aqui para essa empresa. E agora, aí eu André, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. A gente está falando do banco que, teoricamente, foi pioneiro no investimento, com grande interesse em desenvolver isso, para a segurança do seu próprio ambiente, né? Controle de acesso e certificação das operações que são sensíveis. A gente está falando de dinheiro circulando, especialmente patrimônio. Perfeito. Mas aí, pelo visto, o teu projeto aí, eu acho que busca isso, escalar e popularizar isso. Quer dizer, pequenos comércios, pequenos comerciantes ou pequenos negócios também podem se beneficiar disso. Desse grande turning point aí de segurança na transação de dados. Hoje, na verdade, eu já estou num ambiente um pouco diferente. A minha intenção não é mais utilizar com a Unique, que é essa última startup, a minha intenção não é mais utilizar isso aí no âmbito de segurança, de antifraude, como é o propósito do banco. Então, por que o banco fez esse investimento? E assim, não é de se admirar por isso, obviamente, pelo volume financeiro que se transaciona e pela capacidade financeira. É muito comum que isso tenha sido, a propulsão disso aqui no Brasil tenha sido através de um banco, realmente, né? Mas, por que ele fez isso? A autenticação, principalmente, ela é baseada em 3 pilares, né? O pilar do saber, o pilar do ter e o pilar do ser. Então, o pilar do saber eu sei uma informação que me dá acesso a alguma coisa. Então, vamos imaginar, 25 anos atrás, quando surgiu o primeiro Internet Bank, bastava eu saber o meu usuário e senha e eu tinha acesso à minha conta bancária. Há uma gama então, naquele momento, a instituição garantia quem sabe essa informação, Roberto, tem acesso à conta bancária, né? E isso é muito frágil, obviamente, porque se um fraudador descobre o meu usuário e senha, ele tem acesso como se fosse eu à minha conta, né? Exatamente. Então, as instituições foram obrigadas, por conta das fraudes, obrigada a migrar para o pilar do ter. Naquele momento, a instituição passou a te dar um dispositivo, nem que fosse um cartãozinho de senha, foi como eles começaram, era um cartão com uma tabela de senha. Uma tabela de números, isso. Cada acesso você acessava um. Você acessava ali, ele te apresentava um número na tela, você ia no seu cartão e olhava qualquer número correspondente àquele que apresentou e você digitava. Então, daí migrou para os tokens, os soft tokens e etc, né? Então, SMS token, que a gente hoje ainda está muito acostumado a utilizar. Mas naquele momento, a instituição ela passava a garantir o seguinte, olha, quem tem esse dispositivo que eu conheço, porque ou eu emiti, ou eu dei para essa pessoa, tem acesso à conta bancária, a essa informação. Eu estou falando aqui em banco, mas isso serve para qualquer outra empresa que necessitasse de autenticar seus usuários. Então, também se mostrou frágil com o passar dos anos, isso perdurou durante bastante tempo, ainda forte, mas foram quebrados os algoritmos criptográficos e essa tecnologia passou a ser a fraude, vamos dizer assim, como se fala também vulgarmente. A fraude chegou junto nisso daí. A fraude evoluiu, né, cara? Evoluiu, porque isso é uma guerra constante, né? A fraude e a antifraude ali. Os caras também chegou ali. Tecnologia. Exatamente, ao ponto onde falou, olha, isso por si só não é suficiente para eu fazer uma autenticação segura.
E aí passou-se a fazer autenticações em 2 níveis, 3 níveis, né, que é o que eu falo, segundo nível de autenticação, terceiro nível, onde a gente mescla aí o pilar do saber com o pilar do ter. E aí, por fim, as instituições foram obrigadas justamente a brigar por pilar do ser, que é o que você é, né? A sua biometria da impressão digital, da face, da voz e etc. Sua anatomia, né? ou seja, são qualidades Exatamente. únicas que são muito difíceis, para não dizer impossível, de se fraudar, de se replicar, não é verdade? Exatamente. Muita gente me questionou, quando a gente começou a falar sobre isso, Roberto, em 2012 aproximadamente, isso aí praticamente era rocket science, né? Você chegava numa empresa para falar, nossa, tá? Hoje já é uma coisa muito mais comum, né? E muito mais comum de se falar. E eu, obviamente, adquiri um certo conhecimento nessa área, juntamente com outras pessoas que hoje são sócios nessa empreitada aí da Unique, né? Mas eu desisti num determinado momento por conta desse rocket science que se fazia aí para construir um projeto como esse. Chegou um determinado momento que eu falei, olha, eu preciso seguir alguns outros caminhos, nem que eu volte para isso depois. E aí eu fui para outros negócios, então surgiu aí o que eu considero a primeira startup de fato, que eu fui fundador, cofundador também, é um meio de pagamento para baladas e eventos, que é o ZigPay, juntamente com outros baianos que já moravam aqui em São Paulo há bastante tempo. Então foi final de 2016, início de 2017, foi fundada a ZigPay, com um propósito aí muito claro de você melhorar experiências de jornadas de consumo. Nós, desde a hora que acordamos, a hora que nós vamos dormir, nós passamos por jornada, né? A jornada do dia a dia, jornada de consumo, jornada de trabalho. Então, a nossa proposta era melhorar a jornada do consumidor em eventos, bares, baladas, festas, né? E etc. E aí... dá um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Em que ponto exatamente a ZigPay atuava nessa melhora de jornada? Lá do consumidor na balada ou no evento? Um ponto que foi muito interessante, e conversando com um dos meus sócios, que também é fundador do Zig, ele falou, putz, me incomodou muito aquilo que aconteceu alguns anos atrás aí, naquela boate lá no Rio Grande do Sul, a Boate Kiss, né? Então ali algumas pessoas morreram, 2012, algumas dezenas de 2012, né? Algumas dezenas de início de 2012, de pessoas morreram ali, que a boate incendiou, e se você perceber, Paiva, aquelas pessoas ali, elas não morreram queimadas, elas morreram asfixiadas pela fumaça tóxica daquela espuma que tinha dentro da boate. Mas por quê? Porque os proprietários ali trancaram as portas da boate para que as pessoas não saíssem sem pagar. Exatamente, a conta, né? Eu me lembro dessa história. Então, os seguranças receberam ordem para não deixar ninguém sair, cara. Não deixar ninguém passar porque as contas não estavam pagas. Então a gente falou, será que a tecnologia não pode fazer nada para mudar isso? Ou seja, a pessoa está dentro de uma festa, de uma balada dessa, e simplesmente na hora de ir embora, ela pode passar pela porta e ir embora e a conta está paga. Óbvio que a tecnologia pode fazer, porque há não muito tempo atrás, se você pensar para você pegar uma condução do ponto A a um ponto B, se tivesse chovendo, por exemplo, você precisava descer, se molhar, erguer a mão, bater para um táxi parar e tal. E de repente veio o Uber aí com um aplicativo onde você pedia o aplicativo, você entrava no carro, se você tivesse uma ligação, por exemplo, eu poderia estar fazendo esse live aqui com você e a gente entraria no carro, eu não precisaria parar o live para dizer ao motorista, eu estou indo para tal lugar, vá para tal endereço. Não, ele simplesmente já sabia ali e melhor, quando eu chegava ao meu destino, eu simplesmente saía do carro e ia embora. Corrida encerrada, então, cobrança feita. Claro. Na mesma forma, nós pensamos o seguinte, é possível, então, as pessoas entrarem num evento e consumirem, porque as pessoas estão ali para se divertir, para consumir, para ouvir uma boa música, para conversar com amigos, e na hora de ir embora, elas simplesmente ir embora. Então, a ideia surgiu muito como um aplicativo para operar, né, esse evento, né, um sistema para operar a parte de alimentos e bebidas desse evento, mas com um aplicativo onde a pessoa cadastraria ali, cadastra, na verdade, o cartão de crédito dela e na hora de ir embora ela simplesmente paga a conta ali e vai embora. Aquilo está pago e ela vai embora. Então, isso foi feito.
mas o Zig virou muito mais do que isso. Nós viramos uma plataforma completa para live eventos. Então, vai desde o pré-evento, com captação de público, venda de ingresso, marketing, check-in, consumo, marketing interno durante o evento, marketing pós. Então, assim, viramos de fato uma plataforma completa. Mas sempre com o propósito de melhorar a experiência do consumidor, do usuário, vamos chamar assim de usuário. Ou seja, em poucas palavras, não tem mais cartão de crédito, não tem mais senha, não tem mais impressão digital. A própria presença da pessoa e a passagem por determinado ponto já fazia a operação ser concretizada, né? Exatamente. De uma forma bem genérica seria isso daí. Entretanto, o modelo operacional que a gente escolheu para fazer o Zig foi através de um cartão NFC, que já é uma coisa comum, as pessoas entravam na balada, assim, e por outro lado, assim, só para complementar, quem nunca foi num evento, né, numa festa, num grande show, uma balada, eu vi recentemente não, cerca de alguns meses atrás, um ano possivelmente atrás, falando do Lollapalooza. Falou, pô, Lollapalooza no Brasil, 80% dos posts relacionados ao Lollapalooza no ano de 2018 estavam relacionados às pessoas falando, olha, Lollapalooza, 90% da fila, 10% assistindo o show. 90% do tempo na fila para comprar e 10% assistindo o show. Então, assim, 80% dos posts em rede social era relacionado à insatisfação das pessoas, né? De estar ali dizendo, olha, eu quero consumir, eu tenho dinheiro, mas eu não consigo pelo atrito que é para consumir aqui dentro. Então, a nossa proposta era justamente reduzir esse atrito e melhorar essa experiência. Possivelmente o sistema tradicional, né? A gente está falando da maquininha, da senha, do PIN. O normal seria o quê? A pessoa no sistema tradicional, ela ir a um caixa, dar um dinheiro, né, ou um cartão de crédito ali, pegar uma quantidade de fichas, né, e aí já começa o atrito daí, pô, quanto que eu vou beber hoje? Será que eu vou beber 10 cervejas ou eu vou beber 8? Aí se eu comprar 10 e beber 8, depois vira uma dor de cabeça para eu conseguir trocar essas duas fichas por dinheiro de volta. Ou o que aconteceu, inclusive comigo muitas vezes, que a gente falava, morri com a ficha na mão, você levava para casa e falou, putz, perdi 2 cervejas aqui. Nunca mais né? ia usar o negócio. Nunca mais você vê aquele dinheiro. Então, assim, acontecia muito isso daí, o atrito nesse sentido. Ou atrito do tipo da pessoa estar ali e falar, olha, foi tanta confusão para eu pegar uma cerveja da última vez que eu fiquei com um papelzinho lá pendurado aqui, uma cerveja, por favor, e tal, porque tinha um monte de gente ali para pegar a ficha ou para pegar o produto, que eu penso 2 vezes quando eu vou pegar a segunda cerveja. Então, o que é que isso acontece? Eu termino consumindo menos do que o que eu gostaria no evento. Então, a nossa proposta foi mudar isso aí e em pouquíssimo tempo nós conseguimos provar esse conceito. Não diferente do modelo de startup, nós criamos um MVP, né, que é um produto mínimo viável, né, o Mínimo Viable Product. Né, então, criamos esse MVP, provamos, fizemos uma prova de conceito, provamos que esse conceito era possível se fazer isso aí e a partir daí começamos a jornada normal de qualquer startup com rodadas de captação de investimento. Investimento inicial foi próprio, né? Como a gente chama, família e amigos, né? Então foi investimento aí anjo. E aí depois começamos essa jornada, onde hoje ainda já fizemos série A, estamos fazendo série B. Então já é uma startup hoje com a vida própria, com uma carreira, vamos dizer assim, já escrita. E aí nós continuamos, esse grupo, né, falou, pô, esse negócio é legal, é muito interessante montar startup, mas esse cenário de atrito não existe só em balada, em bar, existe também, né, porque assim como eu, os outros 3 sócios eram baianos também, como qualquer bom baiano, a gente gosta muito de festa, né, então falou, pô, não é só festa, restaurante é um lugar que tem muito atrito, então, e aí surgiu uma segunda startup, que a primeira é o ZigPay, e aí surgiu o ZacPay, que é o mesmo conceito do ZigPay, mas num ambiente de restaurante, onde aí a operação já mudou um pouco, não cabia a gente colocar na mão da pessoa um cartão. Então você chega num restaurante, então a gente está em restaurante 2 estrelas Michelin, por exemplo. Não cabe você chegar num restaurante desse e dar um cartão para a pessoa, e a pessoa, pô, me dá um vinho aqui de, sei lá, R$500 a garrafa e dá um cartão para o garçom, para ele comandar. Né? Então a gente mudou um pouco o modelo, mas o propósito é o mesmo, é você reduzir o atrito e também, né, nesse daí existe um aplicativo ZacPay, onde ele dá a possibilidade de você
sentar, consumir. Normalmente, na hora de ir embora, você simplesmente paga pelo aplicativo, levanta e vai embora, né? E aí criamos até o hashtag Eu Não Espero Conta, né? E por aí vai. Então, é um aplicativo onde tanto o Zig quanto o Zac, o consumidor ele vai acompanhando o consumo dele em tempo real ali, pelo aplicativo. Então, o que ele de fato consumiu, ele pode contestar ali naquela, olha, essa bebida não está na minha conta e tal. E aí, isso foi seguindo. Num determinado momento, eu atuei durante um período diretamente na operação desses negócios. Então, nós abrimos uma frente para o Nordeste, né, do Zig. Então, eu atuei diretamente dirigindo essa frente lá no Nordeste como CEO do negócio. E em um determinado momento a gente falou, olha, a gente quer crescer mais do que isso. Vamos criar aqui agora um outro veículo, inicialmente com a ideia de ser uma aceleradora, onde a gente vai depositar essas participações que até então estavam na minha pessoa física, por exemplo. Eu vou depositar isso nessa holding, onde a gente vai passar a criar outros negócios, né? E essa holding vai sustentar isso daí. Então, eu saí do dia a dia desse negócio, fiquei numa cadeira do conselho, tanto de um quanto de outro, e fui para assumir a liderança dessa holding, que é a BlockPar. Só que a BlockPar se transformou numa outra figura que não de aceleradora. A BlockPar é uma Venture Builder, né? O que é uma Venture Builder, André? Uma Venture Builder é uma organização que constrói startups com recursos próprios. Quando eu falo recursos, principalmente financeiros, mas estamos falando de recursos compartilhados, como RH, como jurídico, como financeiro, como operação, né, como espaço físico. Então, recursos diversos. Uma estrutura hoje, administrativa, né? Não é só, exatamente. Não é só, que é não necessário. É só pessoas, né? Não se engane, a startup nada mais é do que uma empresa, né, num âmbito menor. Então, uma empresa que você precisaria... tradicionalmente, uma empresa de economia real, você precisaria colocar 30 pessoas trabalhando, a startup em 3. Então, nós somos o faz-tudo da startup, né? E aí, e uma outra característica da Venture Builder, como o nome diz, né? É uma construtora, nós vamos para dentro. Então, é hands-on, né? Mão na massa ali, fazendo a coisa acontecer. Não é simplesmente um investidor que põe o dinheiro no negócio e fica de braço cruzado esperando aquela galinha começar a botar ovos de ouro. E aí nós fomos para dentro. Hoje nós temos 14 negócios embaixo da BlockPar. Eu continuo à frente disso. Além da BlockPar, alguns desses negócios eu estou à frente do negócio também. Então hoje nós temos negócios, além do Zig e do Zac, na área de moda. Então, uma plataforma construída por nós, um B2B para moda, calçados. Nós temos um negócio para a área de cartórios, né? Então, o negócio da minha família na Bahia, tradicionalmente é cartório já há alguns anos, há cerca de 40 anos. Então, existe existe mais atrito do que uma relação com cartório, né? Hoje aqui no Brasil. Então, a gente está atuando hoje, eu estou à frente desse negócio. Nós estamos finalizando aí a construção do MVP para a gente melhorar o atrito das relações do consumidor com o cartório, no nosso caso, um registro de imóveis. Então, o registro de imóveis, eu acho que assim, está na nossa meta, uma das principais tarefas aí, é a gente tirar um pouco a relação do consumidor ter que ir fisicamente ao cartório resolver coisas. Então, num ato simples, ele precisaria ir, sei lá, 3, 4, 5 vezes ao cartório. Se você já diminui isso para uma vez, que é o dia dele assinar alguma coisa, ou o dia dele pegar um documento, pô, isso já melhora muito, né? Claro, a forma de pagamento, enfim. Então, estamos falando aí do Volare, né, que é essa startup para cartórios, onde a nossa intenção também é dar escala a isso, mas a gente está começando com um protótipo ainda dentro desse cartório lá na Bahia. Nós temos a Unique, como eu comentei, e só a própria Unique tem 7 negócios dentro dela, né? Então, a Unique, qual que foi a proposta da Unique? Falou, putz, eu aprendi tanto, né? Eu e esses outros sócios, nós aprendemos tanto aqui sobre biometria de alto nível, sobre autenticar e identificar pessoas através de biometria, isso vai se perder, a gente não vai usar para nada. Uma única coisa eu tinha certeza, Roberto, eu não queria
que utilizar a biometria nos mesmos fins que nós usávamos nas outras experiências que tivemos nessas duas outras empresas, né? Que era para o antifraude. Então eu falei, olha, já que a gente está falando aqui de negócios para a gente reduzir o atrito, né, como se fala muito lá fora, né, negócios frictionless, né, que é redução de atrito em inglês, por que não utilizar a biometria para reduzir mais ainda o atrito? Só que a biometria por si só, uma autenticação por biometria, uma identificação por biometria, ela é um atrito. Ou seja, se eu estou fazendo uma transação financeira aqui no meu celular, no meu banco, e num determinado momento eu falo, vou transferir um valor aqui para a conta do Roberto Paiva. E naquele momento eu preciso parar o que eu estou fazendo para me autenticar, seja com um token, seja com um cartão de senha, seja com a minha biometria facial, eu estou parando a minha jornada, fazendo uma outra jornada de autenticação e voltando para a minha jornada, que é o meu interesse. Né? Isso é o atrito. É o atrito. Então, a nossa intenção foi justamente tirar isso daí, mas utilizar um modelo de identificação seguro. Então, nós partimos para a identificação através de câmeras de circuito fechado de TV, né? A CFTV, que são câmeras de vigilância, onde a pessoa já é um equipamento comum. Hoje, dificilmente você vai a algum lugar, se você for na padaria da esquina aqui, como numa loja, num shopping, como no próprio shopping center, ou estações públicas de metrô, o que quer que seja, vão existir câmeras de monitoramento para fins de vigilância. Sim. Então, nós utilizarmos isso daí e nós reconhecermos as pessoas. Eu falei reconhecermos com essa força da palavra, porque muita gente me questiona, pô, mas você pode fazer isso daí? Eu não estou fazendo nada menos do que reconhecer. Eu vou fazer mais uma vez, eu gosto de trabalhar muito com analogia, vou fazer uma analogia meio grosseira aqui. Vamos imaginar que eu tenho um shopping center aqui, tá? E eu contratei o segurança, que é assim o cara estudado pela NASA. Esse cara, ele tem uma memória absurda, ele é capaz de memorizar 230 milhões de faces. E na hora que uma face entrar, ele vai se lembrar exatamente o dia e a hora, que a última vez que aquela face esteve naquele ambiente. Né? Quanto então, tempo passou lá falar, também, né? Vamos falar que aqui é o porteiro Severino, né? Que é o segurança Severino. Então, o Severino, ele é um cara, assim, sensacional. O Severino fica parado ali na frente do shopping, de porta de mãos cruzadas, e na hora que o Roberto Paiva entrou ali no shopping, ele olha para a face do Roberto Paiva, e ele pode estar de barba, sem barba, com cabelo cortado, com cabelo... Ele olha, ele falou, esse cara nunca veio aqui. E aí ele memoriza aquela face. Ele falou, Roberto Paiva está com a camisa preta, né? Hoje é o dia 1º de março, 19h38, Roberto Paiva esteve aqui e tal. Ok. 3 dias depois, o Roberto Paiva volta ao shopping e aqui o Severino olha para o Roberto Paiva e fala, opa, esse cara eu conheço, ele esteve aqui no dia 1º, às 19h38, ele estava com camisa preta, ele saiu às 20h15. Então é um cara de uma memória fantástica. O que é isso que eu estou te falando aqui, Paiva? O que a gente fez foi exatamente, obviamente, que isso que eu estou falando, humanamente é impossível, mas a gente fez isso através da computação, utilizando também o reconhecimento facial, também a biometria. Então, muita gente me pergunta, a Unique é uma empresa de biometria? Não. A Unique é uma empresa de tecnologia que também utiliza a biometria de reconhecimento facial, de reconhecimento de impressão digital, de reconhecimento de voz. A depender da aplicação do que você precisa, nós também podemos utilizar essas biometrias, para reconhecer e identificar pessoas. Então, você imagina o seguinte, eu te falei do ZigPay... em qualquer campo de negócio. A gente está falando não só banco, não só restaurante, mas qualquer campo de negócio. Que envolve então, esse atrito de reconhecer, né? De autenticar a identidade da pessoa. Perfeito. Então, eu te falei, a proposta do ZigPay, lá, 3 anos atrás, é a gente diminuir o atrito, né? A gente melhorar a experiência das pessoas. Só que, como eu te disse, a gente utiliza um cartãozinho NFC, né? NFC é Near Field Connection, que é conexão por proximidade, onde esse cartão, ele termina gerando um atrito um pouco. Mas é o que eu te disse, a questão do cartório também. Se a pessoa vai 5 vezes ao cartório resolver um problema, se ela passa a resolver com uma vez só, você já diminuiu, você já melhorou a experiência dessa pessoa.
Então, o cartão, ele diminui o atrito, mas ele ainda é um atritozinho. Como você ir uma vez ao cartório, ainda é um atrito. Você tem que sair naquele momento e ir àquela instituição, fisicamente. E muitas vezes nós começamos a perceber, eu principalmente, eu percebo muito, eu gosto muito de ficar observando, principalmente quando eu estou numa operação como essa, eu percebia que principalmente homens chegavam à frente do balcão do bar, estava o barman do outro lado, e o homem começava a bater a mão num bolso, no outro, abre a carteira, olha o bolso da frente, e putz, você percebia ali que ele era como se fosse uma dança ali, né? Ele estava procurando o cartão dele, e aquilo era um atrito. Então, uma coisa que ele poderia estar com o cartão na mão ali e falar em 10 segundos, ele pedir e pegar a cerveja, ele levava 2 minutos procurando o cartão. Perdi, não perdi e tal. E aí nós falamos, pô, e se a gente tirar esse cartão? Como é que a gente tira esse cartão? Através de biometria, só que a biometria, ele ia ter que parar a jornada dele de pedir a bebida para se autenticar. Então, através de uma câmera dessa, a proposta seria o seguinte, uma câmera ali atrás do balcão, onde a pessoa ia chegar ali na frente do balcão e falou, me dá uma cerveja, por favor. O Roberto Paiva chegou ali, me dá uma cerveja, por favor. O barman simplesmente vira, pega a cerveja, entrega na mão dele. Só que naquele momento, o barman entregou porque embaixo do balcão tem um tablet, um smartphone, informando ali, olha, existe 98% de chance dessa pessoa ser o Roberto Paiva. Porque através do reconhecimento por o quê? Mas isso é por onda de rádio? É por... Não, aí a gente, como eu te falei, a gente também pode utilizar a biometria facial, o reconhecimento facial, mas podemos reconhecer aquela pessoa, por exemplo, por geolocalização indoor através do Wi-Fi. O Roberto Paiva está com o celular dele no bolso e a antena do Wi-Fi dele está ligado e eu faço uma triangulação de Wi-Fi e identifico, olha, o Roberto Paiva está a 20 centímetros do balcão aqui. Então, pô, se a face desse cara tem 80% de chance, 60% de chance de ser do Roberto Paiva, e ele está a 20 centímetros do balcão, pô, esse cara é o Roberto Paiva, né? Então, ali naquele momento, com a autorização do Roberto Paiva para fazer aquela identificação, eu entrego aquela bebida para ele e o garçom, o barman, comanda aquela bebida, aquela cerveja ali e fala, olha, quem pegou essa bebida aqui foi o Roberto. Então, diferentemente, o que é que eu acabei de exemplificar aqui? Isso aqui é como se fosse uma festa open bar. Você chega ali, pede a bebida, pega e sai andando. A diferença disso para o open bar é que o usuário não tem o ônus de pagar pelo open bar. Sabe-se que o open bar é extremamente caro. Então, ou ele pagou previamente, né? Ele pode ter adquirido um ingresso lá atrás. Certo. Agora, só que o que ele paga? Vamos imaginar, você faz uma festa open bar hoje que custa R$2.000 o ingresso, né? E o cara não vai beber R$2.000 em produtos. Ele vai beber, sei lá, R$500, 400, sim, 300. Então, ele pagou ali um volume maior que é justamente a segurança para fazer aquilo. Então, nós desenvolvemos essa tecnologia onde nada mais é do que você identificar aquela pessoa e você dar segurança por dois lados. Eu dou um benefício para o Roberto dizendo o seguinte, olha, você vai ter a experiência muito legal do open bar aqui. E você aí, não vai nem se preocupar com isso, né? Você não vai nem se preocupar. Qual que é o legal para o Roberto Paiva aí? Vamos imaginar que seja uma balada, um barzinho de praia. Você saiu da praia de sunga, camiseta, você está sem carteira, sem celular, sem nada. Você simplesmente entrou, você vai conseguir consumir e vai embora. Entendeu? E você teve ali uma senhora experiência com aquela tecnologia. Isso é fabuloso. André, deixa eu só fazer um tempinho aqui, só para esclarecer algumas coisas. O pessoal está participando aqui. Olha, o Maurício perguntou se é possível deixar marcado, né, porque ele quer assistir depois. Essa live, Maurício, vai ficar no ar por 24 horas, no próprio canal do Instagram, aqui no meu perfil. Então você vai ter a chance de assistir aí nas próximas 24 horas. A Fabiana Tamaki fez uma pergunta bacana, olha. Essa tecnologia ela pode ser aplicada para ponto de funcionário, para identificar, né, pelo circuito interno se o funcionário está ou não dentro da empresa, quanto tempo ele passou por lá? Excelente pergunta. Não só pode, como estamos fazendo isso em piloto hoje no Ceará. Sério? Onde, vamos imaginar que exista, como é o caso desse aqui, existe um corredor, onde tradicionalmente a pessoa entrava por esse corredor e se dirigia a um relógio de ponto, e batia o ponto através de uma senha ou através da própria biometria da impressão digital.
Nós colocamos uma câmera de frente, na pessoa chegando nesse corredor, uma câmera de frente e uma câmera na saída. Então, nós pegamos a pessoa entrando e a pessoa saindo. E através de um carimbo de tempo, né, dizendo ali um carimbo de tempo registrado com certificado digital, nós podemos registrar aquele ponto num sistema de ponto aí homologado pelo Ministério do Trabalho. Então, naquele momento, o canal de captura daquela pessoa não foi a senha dela e não foi a biometria da impressão digital. Foi o reconhecimento facial, então aquela pessoa entrou, eu reconheci, eu falei, opa, essa pessoa aqui é o João da Silva. Trabalha aqui, né, obviamente. Que momento essa pessoa entrou? Às 19h50. Então, através do carimbo de tempo, eu coloco e marco ali e registro o ponto daquela pessoa. Mas muito mais do que isso, Fabiana, respondendo a sua pergunta, não só o registro, porque o registro do ponto é uma coisa que existe uma tendência forte, inclusive recentemente, há 1 mês e meio, 2 meses atrás, aí, já foi sancionado aí a liberação do ponto para 6 milhões de funcionários, algumas categorias aí, mas existe uma tendência forte de declínio disso daí, da obrigatoriedade de um registro de ponto. Mas o que não vai ser, o que não vai desobrigar, vamos dizer assim, o monitoramento e a produtividade dessas pessoas. Então, vamos imaginar que eu tenho uma loja no shopping e o meu gerente chega lá de manhã, às 9 horas da manhã, e bate o ponto dele naquela loja. E depois ele vai passear no shopping. Eu garanto que aquela pessoa, ela esteve na loja no momento de bater o ponto, mas eu não garanto que ela esteve na loja durante um percentual do dia. Através de uma câmera como essa, na loja, eu monitorando ali, eu posso passar a dar informações diferentes, do tipo, olha, o gerente, ele não bateu somente o ponto, ele esteve 98% do tempo presente dentro da loja. Ele esteve 90% do tempo presente dentro da loja. Né? E isso a gente está falando no âmbito de varejo, por exemplo. Mas se eu disser instituição de ensino, a famosa chamada. No momento que a instituição faz uma chamada na sala de aula, ela garante ao MEC que o aluno ele estava presente no momento da chamada. Mas ele não garante que o aluno assistiu à aula. Absorveu o conteúdo. Absorveu. Uma vez que eu tenho uma câmera ali, eu posso dizer o seguinte, olha, esse aluno esteve na sala de aula 98% do tempo. Ele saiu para ir no banheiro, ele saiu para falar com alguém, mas ele esteve na sala. Né? E mais do que isso, eu posso adicionar a isso, como nós já temos e adicionamos, algoritmos onde eu pego expressões faciais dessa pessoa e eu posso dizer, olha, essa pessoa ela está absorvendo esse conteúdo, ela está entendendo, ou ela está viajando, ela está triste, ela está feliz, ela está... A gente pode fazer isso daí. E aí imagine que beleza você fazer isso aí. Um professor está numa sala de aula e como é que uma instituição, Paiva, ela avalia o professor? Através das notas dos alunos e talvez até através de pesquisa comportamental ali, né, com os alunos. Se a gente oferecer para a instituição o seguinte, pô, você vai passar a avaliar o seu professor através de como os alunos estão percebendo a aula dele. Então, imagine o seguinte, a câmera está ali filmando na frente da sala e o professor está dando aula, e aí, ao final daquela aula, o sistema Unique, que aí é essa vertical de negócio que é unique.edu, né, que é a parte de educação, o Unique Edu chega para ele e fala o seguinte, olha, esse professor, o Roberto Paiva, ele capta a atenção da turma durante 90% da aula. Pô, você mede a performance do professor também. A performance, a cara das pessoas, as pessoas fazem cara de que estão entendendo aquilo ali. Agora imagine a gente sair do meio físico para um meio digital, o EAD, né, que é o ensino à distância. Imagine eu estou assistindo um curso aqui e a câmera do meu celular ou do meu laptop, ela está ali me monitorando, né, ela está com a minha anuência, né, com a minha permissão, ela está me autenticando ali para eu poder fazer aquilo, mas muito mais do que aquilo, ela está verificando se eu estou conseguindo perceber aquele assunto, se eu estou conseguindo entender. E vamos imaginar que eu fiz um curso, sei lá, de 4 horas. E ao final do curso, essa instituição que fez o curso para mim, ela tem uma base de dados de 50 mil perguntas sobre esse curso. Só que eu só vou responder 10 perguntas dessas 50 mil. Como é que a instituição hoje, ela seleciona essas perguntas para mim? Uma única palavra, de forma aleatória. Né? Agora imagine a gente dar à instituição a possibilidade dela selecionar dizendo o seguinte, olha, enquanto o André assistia ao curso,
ele fez cara aqui de que ele não estava entendendo esse assunto. Vamos colocar aqui, vamos confirmar se ele entendeu mesmo ou não, vamos colocar uma pergunta sobre esse assunto. Ele também fez cara de que ele entendeu muito bem esse outro assunto. Vamos confirmar se ele entendeu mesmo e colocar aqui. Então, das 10 perguntas, vamos imaginar que eu faça 8 direcionadas. Eu seleciono na minha base de 50 mil perguntas, 8 perguntas de acordo com a percepção do que a inteligência artificial do sistema identificou que o aluno percebeu aquele assunto. E aí, 2 ele faz de forma aleatória, entendeu? Então, quando a gente está falando aqui, você falou uma coisa certíssima, de identificar e autenticar a pessoa, não estamos falando só no âmbito de varejo, de banco. Isso, o céu é o limite. Então, hoje, a Unique, como eu já disse, a gente tem unique.edu, a gente tem unique.health, que é para a parte de saúde, tem unique.id, que é para a parte de identificação de acesso a condomínios empresariais e residenciais. Tem unique.shop, que é para shopping center, unique.store, que é para lojas. A gente tem unique.pay, que é para meio de pagamento. Então, assim, existe uma infinidade de coisas que podem ser feitas com isso, né? Oh, fabuloso, então, cara. basicamente, agora, só ainda uma pergunta sobre o EAD. Quer dizer, me parece que isso é um nível de interação muito superior, né? Não é só autenticar e identificar que é você mesmo, mas é perceber o quanto você está absorvendo o conteúdo e realmente garantir, de alguma forma, que é você quem está fazendo e absorvendo o curso. Porque, perfeitamente. Eu não sei, eu não vou usar essa palavra, é muito forte, fraude, mas eu posso dar o play no curso, deixar rodando e passear, e de alguma forma o sistema que eu tenho hoje, ao término, me dá o certificado que eu concluí o curso. Né? Exatamente. Agora, eu não estava necessariamente na frente da tela, lendo ou ouvindo o que estava rolando lá. E esse agora, é o ponto. com essa tecnologia, eu tenho que estar lá participando, né? Exatamente. Então, um curso que eu comprei, por exemplo, muitas vezes eu não quero o curso, eu só quero o certificado, como você acabou de falar. Né? Pode crer. Imagine o seguinte, grandes corporações, como nós já participamos de uma, onde os funcionários são obrigados a fazer treinamento de compliance. Não? Como é que a instituição garantia ali naquele momento, o funcionário de fato assistiu? Não. Ele pode garantir o seguinte, olha, o computador do funcionário passou o vídeo inteiro do treinamento de compliance, mas ele não assistiu, né? Ele não tem como dar essa percepção. O que a gente está querendo oferecer aqui é justamente uma visão diferente da coisa, dizer, olha, não, essa pessoa esteve na frente do computador esse tempo inteiro, e além disso, vamos imaginar o seguinte, responder uma prova, como eu te disse, não é a nossa intenção utilizar somente uma tecnologia, então o reconhecimento facial é uma delas. Mas imagine eu responder uma prova ali, onde existe uma biometria comportamental ali atrás, que pega o meu padrão de digitação. Então, para eu fazer a minha inscrição naquela instituição, eu preenchi um cadastro. Então, no momento do preenchimento do meu cadastro, aquela instituição pegou um padrão de digitação e dizer, olha, o André digita dessa forma, ou no teclado ou no celular, como ele segura no celular, como ele digita com os 2 dedos, com uma mão só e tal. Então ele pegou que isso é possível, cara. Inacreditável. É possível e é feito. Né? Então, o que é que eu estou te dizendo? No momento que você está acessando ali o EAD e chegou o momento de fazer a prova, além de eu dizer, olha, esse cara que está na frente é o Roberto Paiva, o padrão de digitação desse cara se assemelha em 90% ao do Roberto Paiva. Né? A forma como ele pega no mouse, a forma como ele digita, para alguns teclados, a pressão do dedo dele no teclado é exatamente o do Roberto Paiva. Então, eu posso dar uma segurança aqui de 90% de acuracidade. Um grau de certeza bem próximo. Exatamente. Entendeu? Puta, fabuloso. André, deixa eu te falar um negócio. Cara, esse papo tá excepcional, só que eu tenho muito mais perguntas para fazer para você, especialmente com relação ao LGPD. O Instagram vai nos derrubar, cara. Quando completa 1 hora de live, o Instagram simplesmente encerra a live. Tá? Eu vou fazer uma proposta para você. Vamos estender um pouquinho mais, porque acho que tem perguntas importantes para falar para fazer sobre LGPD. Eu vou encerrar a live. Pessoal que está nos acompanhando, não vão embora, hein? Eu vou encerrar a live e vou começar uma outra para a gente ter um pouquinho mais de tempo. E aí, André, eu peço a você essa compreensão. Só entra de novo, compartilha comigo a tela, porque a gente pode continuar essa conversa. Pode ser? Perfeito. 1 segundo só, hein? Não vai demorar mais do que isso. Nós vamos encerrar e vamos continuar logo na sequência.
Até já. Perfeito. Só um instantinho. Um abraço. Oi, André. Opa, Tá me ouvindo? Tá tudo voltamos. bem? Oi. Olha, me desculpe Sim, por isso, estou mas ouvindo. é característica da plataforma. Ela dá uma hora, ela sempre me Sem problema. derruba. E eu quis evitar que isso acontecesse. Tá? E aí a gente Perfeito. falava sobre as inúmeras possibilidades de aplicação, de uso, de autenticação e certificação das pessoas, né, por biometria. A gente está falando praticamente aí de um sistema de verificação de anatomias, né? E, cara, eu acho que tudo isso é tão interessante, é tão vibrante, mas ainda não falamos sobre segurança, né? Eu vejo como dois aspectos. Primeiro, o que é que hoje existe para garantir que uma operação não seja concluída de forma involuntária, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, quando eu armazeno... Peraí, cortou só um pouco. Você pode repetir que cortou justamente. A primeira pergunta. Tá bom, vamos lá. Tá me ouvindo bem agora? Agora tô. Só deu uma cortada, mas agora tô. A gente falou aí sobre as inúmeras possibilidades de se aplicar essa tecnologia que é reconhecimento e certificação por biometria, por anatomia, né, das pessoas. Mas não falamos ainda sobre segurança, e esse é um item super importante. Eu tenho duas perguntas sobre isso, cara. A primeira pergunta é, essa tecnologia toda, o que ela, vamos lá, assegura, né, como ela pode assegurar que uma operação não seja concluída de forma involuntária? Porque a gente falou de coisas que a pessoa, eliminando todo o atrito da jornada, eu vou entrar e sair do ambiente, eu vou iniciar e fechar um curso, sem ao menos apertar algum botão de sim ou não. O sistema vai me reconhecer. Mas o que vai impedir que o sistema conclua isso, me cobre, ou me dê um certificado, ou simplesmente me negue uma certificação, sem que eu saiba, sem que eu tenha autorização? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, você agora montou um ambiente que vai capturar e armazenar uma série de dados sensíveis, né? A gente está falando aí do RG, do CPF e o que mais for de determinada pessoa. O que você vai fazer, vai poder fazer com isso ou não vai poder fazer com isso? Porque agora você é detentor de uma informação poderosa, muito sensível, não é verdade? Perfeito, excelentes perguntas. Eu vou começar a primeira, voltando a um primeiro tópico que eu citei lá no início da live, sobre os pilares que nós fundamentamos a Unique. E inevitavelmente, a conversa foi muito para o lado da Unique, que hoje um assunto em pauta aí, LGPD, e é um assunto que chama muita atenção, né? Você melhorar essas experiências, melhorar através de uma tecnologia até controversa e até meia polêmica. Controversa não, mas polêmica. A Unique, quando a gente pensou, eu pensei muito em fundamentar ela em 3 pilares, e que são os pilares que hoje ela está fundamentada, que é a tecnologia, é o primeiro pilar, e a tecnologia é tudo que a gente já falou aqui, quais são as possibilidades que a gente tem de fazer com esse conhecimento que foi adquirido pelo André, pelo Anders, que é um sócio, pelo Daniel, pelo Danilo, que são os outros sócios, né? Então, qual que é o nosso limite com essa tecnologia? Então, o que é que a gente pretende fazer e como que a gente pretende fazer utilizando essa tecnologia? O segundo pilar é justamente o pilar jurídico, é o pilar que trata de LGPD, de segurança, né, de dados sensíveis, de tratamento de dados, né? E o terceiro pilar é o que a gente está fazendo aqui agora, é o pilar de educação, que foi o que eu citei no início da live. Não adianta a gente fazer o primeiro e o segundo se a gente não tornar isso público, se a gente não difundir o assunto, se a gente não puder contar com pessoas como você e como outras pessoas que estão aqui assistindo a live, para difundir o assunto e dizer, opa, peraí, LGPD, biometria, reconhecimento facial, não é esse bicho papão que está todo mundo falando, não é essa... Vamos desmistificar um pouco isso aí, porque... infelizmente as pessoas costumam ouvir muita coisa,
sem se assegurar da fonte que está ouvindo, e a partir daquele momento passa a passar para frente como se fosse uma verdade absoluta. Sim, começa a escalar o rumor de uma forma incontrolada. Então, assim, respondendo a sua primeira pergunta, é inviável e ainda não é a nossa proposta a gente ir ao ponto onde você chegue a finalizar a transação sem a anuência da pessoa, né? Então, vamos imaginar que eu estou fazendo uma compra um desses exemplos que eu dei. Eu estou consumindo numa balada e o reconhecimento dessa tecnologia, a identificação dessa pessoa, só foi utilizado num determinado momento dessa jornada, que foi no momento de eu pegar a bebida. No momento de eu pagar essa bebida, eu vou continuar utilizando o meu celular ali e vou clicar no botão e dizer pagar essa conta e vou, a partir daí, vou seguir, né? Por que ainda isso é uma escadinha? Por que a gente ainda decidiu fazer por isso? Justamente pela sua pergunta, né? Qual que é hoje, não porque a tecnologia não possa fazer isso, a gente tem artifícios tecnológicos que poderíamos resolver isso, mas qual que é a segurança que essas pessoas vão sentir? É a mesma coisa de eu te dizer assim, olha, vamos fazer eu vou te propor uma viagem para a Lua, só que você é um cara que nunca nem voou de avião, né? Então a gente já vai sair para você voar de foguete, né, para uma coisa que você vai precisar se preparar para voar, né? Você vai para um ambiente com gravidade zero, né? Você vai para uma série de coisas onde você nunca nem passou por uma experiência de sair do solo no avião, né? Então, assim, é você pular etapas, a gente já ir para esse ponto. Se você me disser, André, a tecnologia hoje é capaz de fazer isso, a resposta é sim. Hoje nós somos capazes de você entrar no ambiente, consumir através somente da sua face, e você simplesmente sair daquele ambiente e aquela conta está paga. Por que isso não é feito, André? Hoje ainda as pessoas elas querem receber uma informação dizendo, olha, você está consumindo isso, confirmação, você está pagando por isso, essa confirmação. Então, um outro exemplo, que foi uma das perguntas aí, se não me engano, a Fabiane fez essa pergunta aí, como que isso pode ser usado para ponto? Sim, pode, só que quem está batendo, registrando o ponto ali naquele momento, ele quer saber se o ponto dele está registrado. Então, uma das perguntas que nos fizeram foi, mas na hora que eu passar por esse corredor, quando a gente começou a desenhar o piloto, quando a gente passar por esse corredor aqui, como é que eu vou saber se meu ponto está registrado? E se depois chegar no final do mês a empresa disser, você não passou, você não veio nesse dia? Então, obviamente que nós desenvolvemos um artifício onde a pessoa passa por ali e ela recebe um SMS, um e-mail, aí, no nosso caso aqui um SMS dizendo, olha, Roberto, seu ponto foi registrado no dia 1º de março, às 19h38, está tudo ok, né? Então a pessoa, ela se sente um pouco, como se você estivesse fazendo ali, dando atenção àquela pessoa, ela se sente um pouco, tem um lado muito legal de você reduzir o atrito, mas você também não dá satisfação para ela, você melhorou a coisa por um lado, mas piorou por outro, né? Você fragiliza um pouco o relacionamento aí, né? Então, assim, a resposta para a sua pergunta se eu for colocar o chapéu aqui de cientista da computação, vou dizer, a tecnologia é capaz de fazer isso 110%. Mas a sua intenção nesse momento é fazer isso dessa forma, André? Não, ainda não é. A gente quer subir um degrau de cada vez. Então, a gente quer agora simplesmente passar por um primeiro degrau, onde as pessoas vão ainda, da mesma forma que com o ZigPay, a gente não tirou totalmente, incluiu uma tecnologia, sei lá, o que hoje é muito comum, um QR Code, uma coisa assim, a gente colocou num cartão NFC, porque as pessoas elas estavam acostumadas a chegar numa balada, num bar, e receber um cartão de comanda. Nem que aquele cartão tivesse um número colado de fita crepe ali, que era o número que identificava a pessoa, mas ela se sentia assim, não mudou nada, eu estou recebendo um cartão também. Como que a pessoa operacionaliza esse cartão, se é encostando no celular ou se é digitando um número no computador, para ela pouco importa, mas ela está mais segura, entendeu? Então a primeira pergunta é essa aí. A segunda pergunta, me lembra aí novamente o que foi?
Era sobre a LGDP, a Lei Geral de Proteção LGPD, de Dados. né? LGPD. Uhum. Como você está Isso. lidando com dados muito sensíveis, né? Você está lidando com a Isso. identidade única, individual da Uhum. pessoa. Né? Só existe um Perfeito. André Barreto, só existe um Roberto de Paiva. Como é que você vai armazenar isso? O que é que você pode fazer com esses dados? E o que é que você não pode fazer com esses dados? Perfeito. Então, a primeira coisa que eu posso te dizer é o seguinte, esclarecer um ponto. Os dados não são meus, Unique. Então, a Unique é uma empresa que trabalha num modelo B2B. Né? Então, quem é o meu cliente? É uma outra empresa, é um outro CNPJ. Né? Então, quem que é? A LGPD, ela fala, basicamente, aí, em 4 personagens. Né? Quem são esses 4 personagens? E é como está escrito na lei. Né? O primeiro personagem chama-se titular. O segundo personagem chama-se controlador. O terceiro personagem chama-se operador. E o quarto personagem chama-se encarregado. Né? Então, o titular, como o nome já diz, é quem que é o titular daqueles dados pessoais. Então, no seu exemplo aí, é o Roberto de Paiva. Né? Okay. Quem que é o titular? É o Paiva. Né? Quem que é o controlador? O controlador é aquele quem decide o que vai fazer com aqueles dados pessoais do Roberto Paiva. É o dono daquele dado do Roberto Paiva. Né? Com o consentimento do Roberto Paiva, ele é o dono, ele é quem ele tem tem posse. a salvaguarda. Exatamente. Tem a Exatamente. posse do dado. Tá. Tem a posse daqueles dados. Então, ele é o controlador. Não é a Unique. Quem que é o operador? Aí sim é o papel da Unique. Nós operamos para o controlador os dados do Roberto Paiva. Né? Então, que isso fique claro, eu frisei muito aqui no momento que eu estava dando um exemplo aqui, que eu dei o exemplo, inclusive, do segurança, né, do Severino, hiperdotado aí de memória. Eu falei que nós reconhecemos a pessoa. Né? Então, existe uma diferença muito grande entre eu reconhecer e eu identificar. No momento, nesse exemplo que eu te dei aí no início do live, que o Roberto foi ao shopping e o Severino, na verdade, olhou o Roberto e falou, eu não conheço. E na segunda vez que o Roberto foi, ele reconheceu, ele não sabe que aquela pessoa se chama Roberto de Paiva, ele não sabe o seu CPF, ele não sabe o seu RG, ele não sabe o seu endereço, o seu e-mail, ele não sabe nada, ele simplesmente reconheceu o seu rosto. Né? Então, isso não entra no âmbito da LGPD, porque você simplesmente está reconhecendo aquela pessoa. Você não tem nenhum dado identificação daquela pessoa. Okay. Aí existe uma marca d'água aqui, uma linha muito tênue, que é quando que eu passo do reconhecimento para a identificação. E, obviamente, existe uma coisa muito importante para se passar do reconhecimento para a identificação, que é o consentimento do Roberto Paiva para eu fazer isso. Então, no momento que o operador Unique transacionou, né, tratou um dado do Roberto Paiva para o controlador daquele dado, que é o shopping, nós podemos perguntar ao Roberto Paiva, Roberto Paiva, eu tenho aqui os seus dados. Você autoriza que eu utilize esses dados? E aí, muito importante isso aqui que eu vou falar, Paiva, você autoriza e eu tenho que dizer a finalidade do que é que eu vou usar. Para que eu quero aqueles dados seus? Então, eu tenho os seus dados aqui para esses fins. Fins de marketing, fins disso. E aí eu tenho que listar num documento, num termo de aceite ali. E esse termo de aceite, o seu aceite, ele não pode ser simplesmente verbal. Tem que ser um termo mesmo, nem que seja... Tem que ser um documento, nem que seja um botão que você clica aí dizendo eu aceito o termo, né? E a partir daquele momento você pode usar. E aí o que é muito importante? Por que a LGPD também é um divisor de águas aí? Ela vem mudar muito isso daí. Porque nesse momento, o Roberto Paiva, ele tem como o titular daqueles dados, ele tem a capacidade de revogar a qualquer momento. Você deu a autorização, você deu o consentimento, e aí, na segunda-feira, você mudou de ideia. Você volta lá e fala, o shopping, primeiro, a LGPD, se o shopping está em compliance com a LGPD, ele tem que lhe dar acesso a esses dados. Você é o titular, você tem que ter acesso a qualquer momento para alterar alguma coisa que esteja errada,
para alterar alguma coisa que mudou, como seu endereço, como seu e-mail, seu telefone, ou até seu nome. Seu nome você, sei lá, era uma mulher, o nome de solteira, virou casada e por aí vai. Ou você incluiu alguma coisa no nome por questão de numerologia, resolveu fazer alguma coisa. Então você tem a instituição, né? O controlador, ele tem que te dar esse direito, isso é um direito do titular, e você tem o direito de revogar a qualquer momento, né? Sim. Então, o que a LGPD muda? Se você pergunta, pô, André, o que é a LGPD? Na verdade, já se fala sobre questões relacionadas aí, sobre dados pessoais, já vem se discutindo há muito tempo, não é agora. A LGPD entra em vigor agora em agosto de 2020, mas já se discute isso há 15 anos, aqui no Brasil, por exemplo. Né? Mas isso de forma muito pulverizada, porque a própria Constituição Federal se fala sobre privacidade e proteção de dados. Código de Defesa do Consumidor, ou o próprio Marco Civil da Internet fala sobre isso daí, inclusive de dados sensíveis. Então, o que a LGPD veio fazer? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela veio consolidar e atualizar todo esse assunto, né? Que já se discute há bastante tempo aí. E ela veio muito inspirada na GDPR. A GDPR, o que é? É uma sigla em inglês que é General Data Protection Regulation, que é a LGPD na Europa, né? A GDPR é a LGPD da Europa. Que diferença? Aí você me pergunta, pô, qual que é a diferença da LGPD da Europa? Quando você fala Europa, são os países da Comunidade Europeia. Os países da Comunidade Europeia. E é justamente isso. Qual que é a diferença básica aí? Primeiro, a LGPD vamos chamar assim, eu vou falar um termo mais simples, mas é uma tropicalização disso. Obviamente que o que funciona na Europa não funciona 100% no Brasil, mas seria uma tropicalização disso daí. Mas, muito mais do que isso, a GDPR, ela foi feita justamente para os 28 países lá. Então, a proposta da GDPR era fazer uma legislação única que pudesse valer nos 28 países, sendo regulada por um único órgão, uma única autoridade, onde esses países falem com uma única de fato centralizada. Diferentemente do Brasil. O Brasil já é único. Então, foi criada uma legislação para uma federação, né? Então, basicamente, a diferença é essa aí. Mas se trata da mesma coisa. A gente está falando aí de uma lei que foi sancionada pelo Temer em agosto de 2018, com um prazo de 24 meses para entrar em vigor, que é justamente agosto de 2020. E ela determina que as empresas que tratam dados, então quando eu estou falando aqui, Paiva, as empresas que tratam dados, não necessariamente a gente está falando só de tecnologia, de startup, de empresa que trabalha com tecnologia, não, muito pelo contrário. Se eu vou no pipoqueiro aqui, da frente da escola dos meus filhos, e o pipoqueiro resolve fazer, pô, eu estou fazendo uma promoção aqui, preencha esse formuláriozinho aqui, que a gente vai sortear uma pipoca por semana para as crianças. E isso daí, se ele tiver uma MEI, cadastro, tá? se ele tiver uma MEI, ele tem que estar em compliance com a LGPD, né? Ele tem que estar seguindo aquilo ali, dizendo, pô, o que é que você vai fazer com esse, né? Que é o que eu falei, o propósito, quais são os fins de se armazenar isso daí. Então, assim, a LGPD, ela vem justamente consolidar isso. E o que é que essas empresas como é que ela deve seguir alguns parâmetros principais, como a coleta desses dados, como deve ser, então existem melhores práticas e como se deve fazer isso daí, o armazenamento desses dados, o processamento desses dados e a destruição desses dados. Então, nesse exemplo que eu dei do pipoqueira, como que ele coletou? Ele coletou através de uma folha de papel, onde eu preenchi ali a mão, né? Como que ele armazenou isso aí? Putz, ele armazenou dentro da mochila, né? Dentro numa pasta, e uma mochila e tal. Como que ele processou isso daí? Pô, ele chegou em casa depois
ou ele colocou no computador dele, ou ele consolidou tudo numa folha de papel única, os dados de todo mundo, fez uma planilha ali riscada com régua e tal, e depois como que ele destruiu essas informações, né? Então, o que a LGPD vem mais consolidar isso aí e regular isso de uma forma para que também não vire uma coisa muito solta, né? E isso para nós que trabalhamos com a tecnologia, e você está certíssimo, com dados e dados sensíveis, isso é a melhor coisa que existe, uma legislação dessa, porque ele passa a regular uma coisa que hoje, assim como eu, existem inúmeras outras empresas ou pessoas físicas que se propõem a fazer a mesma coisa que nós estamos nos propondo a fazer, só que não está interessada nisso. Está fazendo de qualquer jeito e termina meio que respingando sobre a gente um pouco isso daí, né? Porque o cara faz uma coisa errada e ele fala, pô, todo mundo que trabalha com biometria vai pagar por isso, entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa hoje muito legal. Hoje depende muito mais do interesse de cada um desses agentes, de como cuidar, de como atender esses 4 requisitos que você mencionou, né? E quem for negligente com isso vai prejudicar o grupo todo, né? Vai prejudicar um ambiente de negócio inteiro. Eu quero bater muito nessa tecla de que não é só empresa de tecnologia, porque se você imaginar o seguinte, nós nos acostumamos às coisas. Eu viajo bastante e muitas vezes eu chego num hotel novo para fazer o check-in e a pessoa pega uma folha de papel, me entrega e fala, preencha aí, por favor, que é da Embratur. A pessoa não me explica para que é aquilo ali, como que ela vai tratar aquela minha informação. E ali eu estou colocando meu nome, meu CPF, meu RG, meu endereço, meu e-mail. É verdade. Né? Se eu estou indo a viagem de trabalho, de passeio, como que eu fui, né? Então, assim, se eu fui de avião, se eu fui de barco, se eu fui de carro. Então, assim... E na ficha não consta nada. O que ela vai fazer com aquilo? Para que fins? E eu não autorizei nada ali naquele momento. A Embratur obriga a gente a preencher. Exatamente. E aí, se você questiona, obviamente, que aquela pessoa, aquele funcionário ali, coitado, ele não tem culpa nenhuma, você não pode matar o mensageiro, né? Você não pode chegar pro cara e dizer, olha, eu não vou preencher. Não, mas a gente é obrigado a fazer e tal. Mas, assim, qual que é o propósito disso aqui, querido? Você pergunta para a pessoa, não, isso aqui a gente é obrigado a fazer. Assim, nem a própria pessoa, nem a própria instituição sabe. Ela não sabe, cara. Né? Aí se você pensar uma outra coisa, pô, mais uma vez, um exemplo do shopping center, como esse aí que a gente falou, um shopping center. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez seja novidade para muitas vezes. Vocês já viram alguma vez na vida, se chegar num shopping center, o shopping falar o seguinte, olha, junte R$300 em nota, toque por um cupom e concorra a um carro de R$100. Alguém já viu isso alguma vez na vida? Isso é a coisa mais comum. Sem dúvida. Preencha esse cadastro aqui. Preencha esse cupom e você vai concorrer a um carro. Ninguém lhe fala aquilo ali, o que é que vai ser feito daquela informação depois. Para que o shopping quer aquela informação? Né? Como que ele vai destruir aquela informação depois? Como que ele vai armazenar aquela informação? Então, assim, óbvio que se a gente for falar em LGPD especificamente, a gente pode fazer mais 3 lives aí, vamos marcar mais 3 finais de semana, porque é muito assunto. Aqui eu estou falando de forma bastante genérica. Eu, obviamente, conheço um pouco do assunto, não sou especialista, não sou, assim, por conta dos ossos do ofício aqui, a gente é obrigado a estudar e correr atrás, até por interesse, entender. E como eu te falei, nesses 3 pilares que nós resolvemos colocar a Unique, o pilar jurídico, há um ano atrás nós fomos atrás da principal autoridade no assunto aqui no país, uma pessoa que é especializada em direito digital, em legislação, lei geral de proteção de dados. Nós fizemos um trabalho de assessment para uma avaliação, né, para a nossa empresa, para estar em compliance com a LGPD. Então, assim, houve uma preocupação e, além disso, como eu te falei aqui, são 4 personagens nisso daí, né? Tem o titular, tem o controlador, tem o operador, então nós somos só o operador. Não adianta eu, operador, estar 100% em compliance e se um exemplo como esse, um shopping me contrata e o controlador não tiver. Então, assim, uma das etapas do projeto, quando a gente entra num projeto, sei lá, num shopping center, existe uma das etapas aí no script do projeto, que é justamente o LGPD Setup. É onde a gente faz uma avaliação
do compliance daquela empresa, daquele projeto na LGPD, né? Como que isso atua. Mas também não adianta nada disso se o titular não tiver conhecimento sobre isso e tiver uma visão deturpada da coisa e disser, pô, mas está pegando meus dados e vão ser roubados e vai conseguir fazer uma compra com o meu nome, né? E por aí vai. E o intuito é justamente o contrário, Roberto. É a gente blindar mais a ponta, né? O consumidor final, o usuário final. Hoje, como a coisa está tão desordenada e desorganizada, hoje, usando a sua palavra pesada aí, a fraude acontece, todo mundo sabe disso, e a proposta da tecnologia é brigar contra isso. Muita gente me pergunta, pô, acabou a fraude, 100% da fraude? Não, mas a proposta é que a gente possa mitigar riscos e melhorar a usabilidade de ferramentas como essa para essas pessoas, entendeu? E a confiança, né? A confiabilidade que se tem no sistema em si. Agora, uma coisa que eu estou bem impressionado. Se você pegar só um detalhe aqui, para você ver como é extenso esse negócio, eu vou abrir aqui no meu computador o que fala sobre... Aqui, ó, o termo da LGPD, eu vou ler exatamente a lei aqui, que fala sobre tratamento de dados. A LGPD ela se aplica para toda e qualquer empresa que trata dados, né? Então, o que é que eles falam? Só um minutinho aqui. Oi? Peraí, nós estamos ao vivo com o André Barreto. Fala para a família aí que já vai. Mais um minutinho. Chegou olha aí, meninão. Fala, garotão. Calma que o pai já vai. Papai já está indo, tá bom? Então, ela fala o seguinte... Esse assunto é fabuloso, cara. A gente tem que marcar uma outra ocasião para continuar. Mas vamos lá. O tratamento de dados para a LGPD é toda e qualquer operação realizada com dados pessoais, como as que se refere a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Ou seja, a lei pega tudo, né? Então, é tão extenso que a gente vai ficar falando aqui um bom tempo ainda e a gente não consegue exaurir. O ponto é que eu acho que ações como essa que está sendo proposta aí são cada vez mais receptivas para a gente fazer, porque é o propósito a gente melhorar o entendimento das pessoas sobre isso, né? A gente vai atrás o tempo inteiro de informação. É um assunto vivo, é um assunto que vai entrar em vigor somente a partir de agosto. Então, dia 15 de agosto de 2020, mais precisamente. Daqui até lá, muita água pode passar embaixo dessa ponte aí e coisas mudarem, a forma de se enxergar, a forma de se fazer. O ponto é que assim, as empresas precisam se adequar. E quando eu falo empresa, não só tecnologia. Eu acho que as pessoas mistificam muito, principalmente o uso do reconhecimento facial como um bicho-papão. Porque vai ser o Big Brother, vai ser, a partir disso daí, acabou a nossa privacidade. Cara, mas é uma utopia, Roberto, a gente falar sobre isso, porque a privacidade já acabou. Se você pensar o seguinte, o Brasil tem, de acordo com o último censo, aproximadamente 210 milhões de habitantes. Você sabe quantos celulares digitais nós temos no Brasil? 420 milhões. Ou seja, são dois para cada habitante. Celulares para cada habitante. Desses 420, nós temos 230 milhões de smartphones. Cada smartphone desse tem uma câmera. Então, hoje, não existe mais esse negócio de vai acontecer o Big Brother. O Big Brother já existe. Né? Além disso, como eu falei, em qualquer lugar que você entre hoje, já existe uma câmera para fins de vigilância, para trazer segurança para essa própria pessoa que está ali. Claro. Né? Mas a gente está falando de câmera, mas há quanto tempo a gente preenche cadastro? Quando câmera era do tamanho de um carro ainda. Perfeitamente. Então, realmente, a privacidade ela já está comprometida já há muito tempo. Não é porque agora você então, é filmado. A lei, ela só vem ajudar e melhorar. E é necessário que as pessoas tomem conhecimento disso
e parem de achar que puro, agora vai ser horrível. Não, é o contrário, é para benefício dessas pessoas, entendeu? Para quem está disposto a fazer, e tem muita gente, eu posso te dizer, tem muita gente, eu convivo aí no meio de rodas de discussão sobre o assunto, com advogados, com empresários, com gente de tecnologia, tem muita gente disposta a fazer a coisa da forma correta, entendeu? Porque é benefício para todo mundo, Muito entendeu? legal. Cara, eu tô realmente impressionado com a amplitude disso. Confesso que eu também imaginava que a coisa se aplicava somente à tecnologia, e você já trouxe um esclarecimento aqui que até o pipoqueiro da porta do colégio dos filhos, ele se coletar e tratar dados, ele está obrigado a cumprir com isso. Perfeito. A Fabiana colocou outra coisa importante aí, olha, o boarding da Delta nos Estados Unidos já é por reconhecimento facial. Aliás, tem muitos aeroportos aí no mundo que praticamente monitoram a circulação de pessoas entre as suas dependências com reconhecimento facial, né? Isso até a gente não tá falando de precisa segurança andar muito pública. no mundo, não. Se você for a Guarulhos, o desembarque internacional de Guarulhos ele é monitorado por reconhecimento facial. Então, vamos imaginar que o André viaja toda semana e toda semana eles veem minha cara lá e, em determinado momento, eles me param na alfândega para entender por que eu estou viajando toda semana ali. O que é que Por esse que cara a está fazendo? frequência? Entendeu? Muito legal. Muito fabuloso, cara. Olha, André, de novo, eu acho que você tem toda a razão. Esse assunto assim, é apaixonante, ele é bem extenso mesmo, cara. Eu imagino assim, que a gente vai precisar marcar outras ocasiões para trazer mais esclarecimentos, especialmente à medida que isso evoluir até agosto, né? Mas uma coisa que eu coloco aqui, cara, que eu estou vendo muita semelhança, você citou, e é verdade. A gente participou daqueles projetos do SPED, que era a digitalização do ambiente fiscal e contábil, em que não bastava somente uma empresa se preocupar com escriturar livros de forma digital ou emitir notas de forma digital, mas o seu fornecedor também tinha que se preocupar e o seu cliente também tinha que se preocupar. Então toda uma cadeia tem que estar integrada na regra, né? Não adianta eu ou você somente nos preocuparmos com isso. Quer dizer, isso muda então um comportamento de forma geral, né? De como é que as pessoas lidam, usufruem, navegam num ambiente aí regulado, né? Que agora vai, a partir de agosto deve ser. Muito legal, cara. Perfeito, é isso mesmo. Bom, eu estou à disposição, Paiva. O momento que você quiser marcar uma segunda rodada aí, eu estou à disposição. É total interesse meu difundir esse assunto, trazer isso à tona, receber resposta. Eu estou à disposição aí das pessoas que estão conectadas ou que queiram passar. Nós temos o nosso site, é unique.tech, nós temos um blog, unique.tech/blog. A nossa rede, hoje, por se tratar de um B2B, é mais o LinkedIn, né, que é uma rede mais profissional. Então, a gente ainda não está com a rede da empresa no Instagram ou no Facebook, mas os sócios têm, então, André Barreto, Anders Hartington, o Daniel Fonseca, o Danilo Barbosa. Nós temos redes pessoais, tanto no LinkedIn quanto em outras. Então, estamos disponíveis, se as pessoas quiserem conectar, tirar dúvidas, estamos à total disposição aí, porque o maior interessado somos nós em fazer esse assunto virar febre aí, entendeu? Muito legal. Cara, vamos só repetir esses seus canais de divulgação. Então, o teu perfil no LinkedIn, como é que ele tá? No LinkedIn é André de Carvalho Barreto, Barreto com 2 T's. Barreto tem a grafia aí, né? E agora Barreto, o teu blog e o teu site. O site é unique, unike.tech, T-E-C-H. E o blog é unique.tech/blog. Muito legal, cara. Então, tem inclusive algumas coisas já publicadas lá. No LinkedIn, o nosso perfil da Unique é unique.tech também, unike.tech. Então, assim, temos total interesse, temos um e-mail de contato, que é o contato@unique.tech. Então, estamos à disposição. Muito legal. Cara, de novo, esse assunto realmente vai render outras conversas, sim. Eu quero realmente agradecer a você, o seu tempo num domingo à noite, a tua família, que até veio o filhão aí cobrar, né, ô pai? Obrigado mesmo, André, pelos esclarecimentos. Eu espero, em outras ocasiões, conversar com você sobre como esse assunto tem evoluído. Tá? E também agradecer ao pessoal que nos acompanhou e assistiu. Eu quero lembrar que essa live vai ficar ainda ao vivo, vai ficar no ar, né?
durante 24 horas. Então o pessoal tem até amanhã por volta de 8, 8 e meia da noite aí para atualizar. Tá? André, mais uma vez, muito obrigado, cara. Uma boa noite para você. Obrigado a você, meu amigo. Obrigado a todos aí. Forte abraço. Boa semana. Valeu. Falou. Tchau.